Eu prometo para você que nesse vídeo aqui você vai encontrar o guia mais completo sobre como fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, ou seja, mestrado, o que inclui MBA também. Esses que são programas que vão te permitir viver uma experiência super completa dentro dos Estados Unidos, podendo se capacitar academicamente e trabalhar legalmente durante e após o curso. Inclusive, prazer falar com você, eu me chamo Cristiano, eu sou fundador da Move Vistos. Nós somos os maiores especialistas do Brasil em planejamento acadêmico para cursos universitários nos Estados Unidos e também aprovação de vistos americanos. Esse daqui é um novo canal que nós criamos por causa do aumento do interesse das pessoas em cursos universitários. E nesse canal aqui a gente vai postar muito conteúdo sobre planejamento acadêmico, sobre aprovação de visto. Vamos trazer também muitas entrevistas de clientes nossos que viveram essa jornada e que já estão realizando esse objetivo que você está pensando em viver. Então a gente convida a se inscrever porque vai ter muito conteúdo legal aqui que pode fazer toda a diferença nessa sua jornada e no seu futuro, beleza? E antes de entrar nesse fluxo completo aqui da matrícula da universidade até a aprovação de vistos, eu vou só dar uma visão geral sobre o que é o visto de estudante, afinal esse vídeo ele vai acabar atraindo tanto pessoas que já têm mais maturidade nesse assunto, quanto pessoas que ainda estão começando a aprender sobre isso. Se você já entende mais, avança o vídeo para esse minuto que está aparecendo aqui na tela, que vai ser ali que eu vou começar a trazer o conteúdo de fato. E se você quiser entender um pouco mais sobre o visto de estudante, o que é a pós-graduação de fato, quais são as vantagens da pós-graduação em relação à graduação, fica comigo que vai ser bem rápido. Bom, vamos lá. O visto de estudante ele é chamado de visto F1. Ele vai te permitir fazer vários programas acadêmicos dentro dos Estados Unidos. Vai desde o ensino médio, ou seja, adolescentes que vão fazer um high school, pessoas que vão fazer inglês, graduação, mestrado, doutorado, enfim, é um visto bem amplo em que o estudante que recebe o visto F1, ele pode levar os seus dependentes com o visto F2. Lembrando que dependentes são cônjuge, casado no papel, e filhos solteiros menores de 21 anos. Ou seja, você consegue levar a sua família inteira. E hoje é interessante porque o visto F1 ele não tem limite de tempo. Por mais que ele dure 4 anos no passaporte, quando você está dentro dos Estados Unidos, a tua jornada acadêmica ela pode se esticar. Uma pessoa que entra para fazer um curso de inglês pode fazer uma graduação e depois evoluir para um mestrado, e depois evoluir para um doutorado e acabar seguindo uma trilha acadêmica bem extensa, intercalando eventualmente períodos de trabalho onde ele não precisa estudar, e ela pode fazer tudo isso com status de estudante. Então hoje não existe limite de tempo para isso, o que dá para as pessoas bastante previsibilidade sobre essa jornada nos Estados Unidos, o que é bastante interessante. Bom, vamos lá. O que é pós-graduação nos Estados Unidos? Aqui parece meio bobo, mas confunde um pouco sim, porque as nomenclaturas no Brasil e nos Estados Unidos não são necessariamente idênticas. Então eu queria nivelar logo no início do vídeo para você poder entender sobre o que a gente está falando. Bom, nos Estados Unidos você tem aquele curso tradicional da faculdade, certo? Aquele bacharel e tudo mais, que normalmente são cursos de 4 anos. No Brasil eles são chamados de curso de graduação. Nos Estados Unidos eles são chamados de undergraduate, que é como se fosse um nível abaixo da graduação, embora seja exatamente o mesmo curso. É uma faculdade de Direito no Brasil, ou então uma Law School nos Estados Unidos, um curso de Administração no Brasil, ou de Administração nos Estados Unidos, faculdade padrão que a gente no Brasil entende como faculdade, como graduação, eles chamam de undergraduate. E aí você tem os cursos de pós-graduação no Brasil, que nos Estados Unidos eles chamam só de graduation. No Brasil a gente chama de graduação e pós-graduação, o que nos Estados Unidos eles chamam de undergraduate e graduate. Então, para esse vídeo aqui, a gente está falando sobre a pós-graduação no Brasil tradicional que a gente conhece. Então, aqui eu estou falando de mestrado, eu estou falando de doutorado, que nos Estados Unidos é o tal do PhD. Ah, Cris, mas e o MBA? Ué, o MBA é mestrado, é Master in Business Administration, que é mestrado em administração de negócios. Aqui no Brasil acabou se criando uma espécie de categoria de MBA, né? Quase como se fosse uma coisa descolada do mestrado. Porque o mestrado no Brasil ele tem uma conotação muito acadêmica. É assim que eu vejo que as pessoas interpretam na maioria dos casos. E aí quando você vê o MBA, que é um mestrado bem prático e voltado para a vida profissional, as pessoas quase que encaram isso como se fosse uma coisa diferente, mas não é, é mestrado. Já nos Estados Unidos, os mestrados, eles vão ter todos os tipos, mestrados com viés mais acadêmico, mais profissional, e o MBA é um desses mestrados que tem aqui, e ele também pode ter algum tipo de concentração. Então, por exemplo, vai ter lá MBA com concentration, que eles chamam, que é a concentração, que é a especialização daquele MBA, em inteligência artificial, por exemplo. Então vai ser um MBA in AI. Mas pelo que a gente vê, a maioria das pessoas que fazem mestrado nos Estados Unidos, elas vêm muito com foco em carreira. Então, bom, a gente está falando da maior economia do mundo, então naturalmente o viés profissional ele é muito forte, até mesmo nos mestrados. Então não pensa naquela ideia que a gente vê no Brasil de um curso super acadêmico. Não é o caso, tá? Aqui é bem mão na massa profissional,
para você poder se desenvolver mesmo. Tá, agora vamos falar sobre por que pós-graduação e quais são as vantagens dela em relação à graduação. Parênteses, lembrando que eu estou falando sobre as nomenclaturas que a gente está acostumado no Brasil para não te confundir, eu só queria dar aquela explicação antes, tá? Bom, os cursos de pós-graduação, eles têm vários benefícios em relação aos outros cursos que você pode fazer com o visto F1. Isso principalmente porque ele entrega benefícios muito importantes e muito cedo, sabe? Então, por exemplo, ao contrário do inglês, os cursos universitários, eles vão te permitir trabalhar em empresas americanas durante o curso, o que é maravilhoso, porque você junta a experiência acadêmica com a experiência profissional. E é isso que nós chamamos a nossa mentoria na Move Vistos de F1 Professional, que são cursos acadêmicos que têm o objetivo de alavancar sua carreira profissional. E é assim que a gente ajuda centenas de brasileiros a irem fazer um curso de pós-graduação nos Estados Unidos. Essa vantagem de poder trabalhar em empresas americanas já não existe no curso de inglês, por exemplo, já não existe no high school. Agora, a pós-graduação ela vai ter um benefício adicional aqui em relação à graduação, porque existem alguns cursos em que, para o sucesso do objetivo daquele programa acadêmico, daquele mestrado, por exemplo, a universidade ela entende que é muito mais importante ainda a vivência profissional para complementar a vivência acadêmica e entregar o objetivo geral do programa. O que isso significa? Significa que existem cursos que, ao contrário da regra geral, permitem que você trabalhe em empresas americanas desde o início do curso e não só depois de um ano, que é o que acontece com os cursos de graduação, a faculdade normal. Ou seja, pós-graduação, em alguns cenários, você pode trabalhar em empresas americanas desde o primeiro dia do curso. E nos cursos universitários você também pode trabalhar depois da conclusão do curso. Inclusive, em cursos universitários você pode trabalhar até depois do programa. Você pode trabalhar de 1 ano a até 3 anos, dependendo da área do curso, a gente vai explorar isso um pouquinho melhor. Enquanto no inglês você pode trabalhar só no campus da escola ou da universidade onde você está estudando, na graduação e na pós-graduação você pode trabalhar em empresas americanas, onde na pós-graduação você pode trabalhar em alguns programas desde o início do curso, não precisando esperar aquela regra tradicional de 1 ano de estudo. É legal também que a pós-graduação ela é mais rápida. Então você consegue fazer uma pós-graduação entre 1 e 2 anos. E uma vez que você conclui, você já está com um currículo super potencializado, pronto para poder usar aquilo ali na tua vida profissional, seja dentro dos Estados Unidos. E aqui a gente vai falar muito mais sobre mestrado do que doutorado, porque embora exista muito mais semelhança do que diferença, o processo para você ser aceito no doutorado é um pouquinho mais burocrático, envolve muitas vezes você não ir pelas vias tradicionais, tentar conquistar o professor ali por e-mail e mostrar sua capacidade, para ver se ele patrocina o teu ingresso na universidade, é um negócio um pouquinho mais complicado. Além disso, o mestrado traz benefícios adicionais, né? Porque uma vez que você vive essa jornada do mestrado, onde você pode trabalhar durante o curso e trabalhar de 1 a 3 anos após o curso em empresas americanas, sem precisar estar estudando, se você tiver concluído o mestrado e você quiser evoluir academicamente, você pode ir para o doutorado, que é um outro nível acadêmico. O que isso significa? Que você ganha de novo acesso a esse trabalho, podendo mais uma vez trabalhar durante o curso e trabalhar de 1 a 3 anos após o curso, ou seja, você pode replicar esse trabalho após o curso se você tiver entrado para o mestrado, que é muito mais acessível, muito mais fácil de ser aprovado e muito mais barato, e eventualmente você dentro do país mudar de ideia, resolvendo evoluir academicamente, você vai para o doutorado e renova algumas permissões de trabalho que podem ser legais para você. Agora, para você fazer uma pós-graduação, existem 3 pré-requisitos principais. O primeiro deles é de que você já tenha uma graduação. E aqui, via de regra, se você tiver uma graduação de 4 anos, você já atende a esse pré-requisito. Vão ter algumas exceções, então algumas pessoas que têm uma graduação de 3 anos ou um tecnólogo de 3 anos podem tentar fazer um Academic Evaluation, que é uma análise do que você fez no Brasil e qual é a equivalência disso nos Estados Unidos, para ver se tem alguma instituição que aceita. A gente ajuda, se for esse o teu caso, e várias vezes a gente consegue colocar os nossos clientes em um curso de pós, mesmo que seja essa a realidade dele. Restringe infinitamente, então você tem que ter flexibilidade. Caso você não tenha a faculdade de 4 anos, você tem que estar bem flexível em relação à universidade, estado e curso, porque tem poucas opções para você. Você pode ir para uma graduação também, mas se você quiser após, para ter todos os benefícios que eu falei, aí você precisa estar um pouco mais flexível, tá? Caso você tenha um tecnólogo, uma faculdade de 3 anos e tenha também um MBA a mais, aumenta a chance de você conseguir uma universidade que você gosta um pouco mais, mas ainda assim é mais restrito, beleza? Primeiro critério, então, faculdade de 4 anos ou essas exceções que eu falei. Segundo critério, inglês. Você precisa ter um nível intermediário. Não é intermediário alto, é intermediário. O que a gente tem visto? Pessoas que têm um nível mais básico, forte, perto do intermediário, contratando a Move, com acesso ao nosso curso exclusivo, criado pela gente, dedicado para poder transformar o inglês das pessoas, focado na prova de proficiência do Duolingo, que é a mais acessível e que é aceito por um monte de universidades. A gente dá isso de graça na mentoria. As pessoas estão saindo do inglês básico, forte,
para o inglês intermediário, conseguindo a nota necessária para poder fazer a universidade. Depende muito de cada um, a gente não tem como prometer nada, porque é realmente da evolução de cada um e da dedicação que cada um coloca, mas a gente dá um curso de graça, a gente faz live semanal gratuito, enfim, é incrível, tá? O contrato é de 1 ano, então você tem bastante tempo para poder estudar e se preparar. E a gente vai para o terceiro pré-requisito, que é a capacidade financeira. Você precisa mostrar que você pode se manter dentro dos Estados Unidos enquanto você estuda. Você pode fazer isso com o teu dinheiro, você pode fazer isso com o dinheiro de um patrocinador. Então, se você tiver a graduação, o inglês suficiente e a capacidade financeira, você está elegível a aplicar para cursos de pós-graduação em universidades americanas, beleza? Bom, vamos para o processo geral então. Aqui eu vou te mostrar esse fluxo completo de uma forma bem simplificada, bem resumida. Se você não entender alguma sigla, algum nome, não se preocupa, porque na sequência a gente vai entrar em cada etapa e vai detalhar tudo isso daqui para que fique o mais claro possível para você. Então aqui na tela está aparecendo para você agora o processo com as principais grandes etapas que você vai ter que percorrer. Tudo isso começa com planejamento acadêmico e essa é a etapa mais subestimada pelas pessoas. Assim, eu vou entrar em detalhes aqui, você vai entender demais o quão importante isso daqui é. E nesse momento você vai precisar escolher um estado onde você vai estudar, qual universidade, qual curso. Depois você vai ter que fazer o planejamento financeiro da viagem, juntar na sequência toda a documentação e fazer a sua matrícula de fato. A partir desse momento a gente entra então na parte da aplicação do visto, onde você vai ter que primeiro preencher um formulário online chamado DS-160, que é para aplicação de vistos de não imigrante, como visto de estudante, e depois você vai ter que fazer a entrevista com o agente consular, ou na embaixada em Brasília, ou em um dos outros consulados que tem pelo Brasil. Uma vez que você tem o visto aprovado, aí vão ter algumas coisinhas para você colocar em prática após a aprovação, que a gente vai conversar. E aí que 30 dias antes do início das suas aulas, você pode entrar nos Estados Unidos ativando o seu visto F1, pronto para poder viver essa jornada que vai transformar a sua vida para sempre. Bom, parece simples, né? Mas calma que tem muito detalhe nisso daqui e você vai aprender tudo hoje. Vamos começar então com planejamento acadêmico, que é literalmente a etapa mais importante dessa jornada inteira. Eu arrisco dizer que não adianta nem você ter o visto aprovado se você tiver feito um planejamento acadêmico ruim. Isso pode impactar toda a tua jornada dentro dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional. Então preste atenção porque isso daqui é bem sensível. Sabe a coisa que eu mais vejo, e isso me frustra bastante, é que esse é o erro mais comum de todos que eu vejo. Existe um número gigante de pessoas que pensam que planejamento acadêmico é só você escolher a universidade mais barata, no estado que você mais gosta, com o mínimo de aula presencial possível, só que isso não podia estar mais errado. Isso é inclusive arriscado para o seu futuro no país, para o seu status dentro dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que as coisas que eu vou falar aqui vão mudar completamente a forma como você encara planejamento acadêmico, e isso vai salvar a tua jornada nos Estados Unidos, eu prometo. Porque a Move Vistos é especialista em planejamento acadêmico e isso vai muito mais além do que você imagina. Eu vou te mostrar agora sobre escolha de estado, universidade e curso, mas sabe que quando você for fazer o seu planejamento acadêmico para pós-graduação, você vai ter que considerar muita coisa. Qual que é o teu histórico acadêmico e profissional? Quais são os seus objetivos de carreira? Qual que é a reputação da universidade para onde você está indo? Quais são as práticas acadêmicas que essa universidade adota e como que isso afeta a segurança para o teu status como estudante internacional? Qual que é a qualidade do programa acadêmico em si? Se o curso tem ou não tem autorização para uso do CPT desde o início do programa? Se o curso é na área de STEM e se isso é importante para você? Qual é a carga horária total da aula e a frequência de aulas presenciais, que pode ser o curso inteiro, ou você pode pegar programas que têm modelos híbridos de um pedaço online e outro pedaço presencial. Qual que é o estado onde você vai morar? Também qual que é a aplicação daquela especialização na tua carreira no futuro. Qual que é o preço da universidade, mas também quais são aqueles custos extras escondidos que acredito que tem bastante. E eu proponho que você comece essa reflexão olhando para a escolha do estado. Para algumas pessoas isso não é tão relevante, para outras é. Para algumas pessoas o foco delas é eu quero um curso nessa área específica aqui, numa universidade que tem essa reputação. Para outras é eu não gostaria de viver num estado que tem um clima muito frio, então para mim ir para o norte dos Estados Unidos não faz sentido porque eu não me adapto, porque eu fico doente ou qualquer outro motivo que seja, então eu prefiro um estado mais no centro-sul dos Estados Unidos. Pode ser uma possibilidade. Então você tem que refletir sobre isso com bastante profundidade para poder entender qual é o estilo de vida que você vai ter durante esse programa, porque acredite, ele é um programa que não é tão rápido, então você vai ter que lidar com a decisão de qual estado você escolheu por bastante tempo. Então é recomendado que você pense nisso e veja se você quer excluir algumas alternativas ou se você quer partir de uma lista mais restrita. Olha, eu estou entre esse, deixa eu olhar então quais são as universidades que tem aqui
que tenham as características que eu quero. Embora para algumas pessoas a linha seja outra, do tipo, eu vou para o curso que eu quero e aí eu vejo qual estado que eu me adequo melhor. Para outras, a linha do estado ela vem primeiro. Isso vai ter um impacto grande, eu falei aqui sobre o clima, mas também tem a questão da cultura local, tem a questão do custo, que, por exemplo, se você for estudar em Nova York, na Califórnia, é diferente de você estudar, por exemplo, na Geórgia e na Flórida. O custo de vida ele muda drasticamente, então isso vai ter um impacto financeiro também. Quando a gente fala em um estado que você vai escolher e a cidade que você vai escolher, quando você for para a entrevista de visto lá na frente, é importante que você esteja preparado para responder algumas perguntas sobre isso. Aqui na tela vão aparecer algumas perguntas bem rapidinho para que você possa pausar o vídeo, tirar um print e guardar isso daqui para você, tá bom? Então a gente vai explorando os assuntos e eu vou trazendo como que isso tem sido questionado em entrevista e que tipo de perguntas que você que está se preparando para fazer esse processo deve estar atento para poder responder. E aí a gente entra então agora na escolha da universidade. Isso daqui é crítico e eu não podia dar mais ênfase nisso, eu espero que você preste muita atenção nessa etapa. O potencial impacto que a escolha da universidade tem na tua jornada de forma positiva ou negativa, ele é impressionante. É até curioso você saber que aqui nos Estados Unidos a reputação da universidade, o nome dela é muito mais importante do que o que a gente vê no Brasil no mercado de trabalho, sabe? Bom, quando você for pensar em universidade, a primeira coisa que você vai fazer, bem basicona, é se certificar de que ela está credenciada junto ao governo americano no SEVP, que é o Student and Exchange Visitor Program, que é o programa para estudantes intercambistas. E você tem que verificar se ela está credenciada para poder emitir matrícula, documento de matrícula chamado I-20 para estudantes internacionais que vão entrar nos Estados Unidos com o visto F1, ou que já estão no país e vão mudar de status para ter o status de estudante, o status F1. Isso aqui é uma coisa bem básica, você pode olhar online, o próprio site do governo americano é público, você consegue filtrar por estado, o nome da instituição, e você consegue ver se aquela instituição está credenciada. Qual que é o problema? As pessoas elas acham que isso daqui é tudo, né? Bom, se ela está credenciada no site do governo americano, então significa que ela é segura, eu posso matricular e está tudo certo. Não, não é bem assim. Isso daqui é só o básico e agora que a análise realmente começa. Isso é para você entender, tá? Por que que eu falo que a escolha da universidade é tão importante? Porque ela vai impactar 3 coisas que eu imagino que sejam bem importantes para você. Primeiro, a segurança do teu status. Se você escolher uma universidade que não tenha adotado boas práticas acadêmicas, é sensível para quem não é da área entender quando que isso parece que está acontecendo. Pode ser que no futuro essa universidade ela esteja envolvida em algum problema, seja punida pelo governo americano e eventualmente prejudique os alunos que estão lá, que podem ter seus status, sua permanência nos Estados Unidos prejudicada. Você não vai querer que isso daqui aconteça com você. Então, assim, leve isso muito a sério. Porque já pensou, você tem um visto aprovado, entra nos Estados Unidos, está trabalhando enquanto você estuda legalmente. E aí, pum, problema na universidade, e agora você está com teu status em risco, tendo que se adaptar a alguma situação que aconteceu só porque aquela universidade não tinha boas práticas. A gente ainda vai ter um vídeo mais profundo sobre esse assunto, porque para mim ele é o mais importante de todos. Mas tenham cuidado. Na Move, o que nós fazemos é colocar um filtro absurdo. Como que essa universidade tem se comportado? Porque ela pode ter se credenciado em um momento, ela pode começar a adotar práticas negativas depois. Ela pode estar sob investigação do governo americano. E como que você, estudante, que está pesquisando algumas coisas na internet, no Google, entrando em contato por e-mail, pelo telefone com a universidade, vai conseguir descobrir isso? É muito complexo, é muito confuso. Nós temos na Move Vistos um time exclusivo dedicado a esse tipo de pesquisa na universidade. Isso dá pra gente uma base de conhecimento muito grande sobre alguns pontos que a gente vê que são arriscados, entende? Então, vou falar um clássico aqui só para dar uma pincelada nesse assunto. Muitas pessoas olham e falam, eu queria estudar num curso híbrido, um curso que eu não preciso ir tanto para a universidade. Cara, primeiro assim, que aversão é essa de estudar, sabe? Enquanto o estudante de inglês ele está fazendo 18 horas semanais, 18 horas presencial, o cara da universidade às vezes está pegando 6 créditos por semestre ou por termo, o que significa que ele está pegando 2 matérias, ou seja, por semana, e às vezes ele vai ter uma aula por semana de cada matéria. E desde quando que você fazer 2 aulas semanais, por exemplo, além do estudo complementar que você tem que fazer, desde quando isso é uma sobrecarga, um problema? Pelo amor de Deus, gente. Então cuidado com essa mística que se criou em torno dos cursos híbridos. E, cara, não fica se preocupando com isso não, assim, a jornada do mestrado ela é muito mais light do que da graduação, do que do curso de inglês, por exemplo, então você já está falando de uma rotina muito mais tranquila. Que diferença faz se você tem que ir para a universidade uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas? Começa a ligar o seu alerta quando você vê que a ida presencial na universidade é muito afastada, sabe? Isso daqui é um belo de um ponto de atenção, porque a universidade ela pode estar, cara, brincando no limite do limite do limite do que a lei permite fazer e tá abusando da sorte ali
e atraindo pessoas que estão buscando facilidade, que não têm um foco acadêmico e que não vão ter bons networks e que eventualmente pode ter algum problema com o governo. Então, assim, esse é um belo de um alerta. A gente tem na Moove programas híbridos? Óbvio que temos, porque tem programas híbridos super sensatos, super justos, que não chegam nem perto do limite da lei e que fazem tudo certinho. E é um programa legítimo, ele é permitido, a regra permite, a lei permite. Mas você precisa ter responsabilidade aqui, porque esse é um dos pontos que você tem que olhar. Mas tem vários outros e a gente na Moove faz isso por vocês. Então quem é cliente nosso não precisa se preocupar, porque tudo isso já está incorporado. A gente tem uma lista de universidades confiáveis que a gente já mandou pessoas ou que a gente já validou. Uma lista assim, de mais de 100 de universidades. Então isso dá bastante segurança para você. Mas se eventualmente você quiser uma universidade que está fora da nossa lista, por contrato a gente vai atrás delas, a gente pesquisa, a gente aprofunda. O que naturalmente leva um tempo maior, porque não é uma pesquisa superficial que a gente faz, ela é bem profunda mesmo. Mas a gente consegue te ajudar com isso, tá? Segundo ponto, que a escolha de uma universidade ruim pode atrapalhar, mas uma boa pode te ajudar, é em relação a conseguir trabalho legalmente dentro das regras do CPT e do OPT numa empresa americana. Boa universidade, boa reputação, bom trabalho. Tempo de busca de trabalho menor. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a remuneração. Uma boa universidade é igual a uma remuneração média maior no mercado de trabalho, porque você vai ser mais bem visto como potencial profissional mais qualificada. Então, na mentoria da Moove, você vai ter um Visa Manager, que é um profissional que vai te acompanhar de ponta a ponta desse processo. Desde o planejamento acadêmico que a gente está falando agora até a aplicação do visto. E manja demais desse assunto, mesmo assim. Tem acesso a todas as nossas estatísticas internas e consegue te guiar com base em tudo que a gente já coletou de dados, das experiências dos nossos clientes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas em mentoria, o teu Visa Manager ele vai te ajudar a escolher universidades que estejam alinhadas com o seu perfil, que te tenham segurança, que tragam para mais perto de você os seus objetivos acadêmicos e profissionais, que possam eventualmente te colocar no programa híbrido ou num programa de CPT desde o início do curso, trabalho em empresas americanas desde o início do curso de uma forma segura. E o principal benefício disso é que isso garante que você viva essa jornada maximizando o retorno profissional e acadêmico em relação ao investimento que você está fazendo. Quando você for escolher uma universidade e você for aplicar para os cursos, a nossa recomendação é que você aplique de 1 a 5 universidades para mestrado. Isso pode soar estranho para o pessoal que quer olhar o doutorado, porque muitas pessoas vão falar, faz uma lista de 100 universidades, aí você tem que se lascar para poder fazer isso. No mestrado não, você tem muito mais controle sobre esse processo. Com a nossa ajuda, o índice de sucesso de aplicação ele é muito maior. Então de 1 a 5 já começa a ser uma base muito boa que você tem uma chance gigantesca de conseguir ser aceito por uma delas. Tem casos onde vale a pena fazer mais? Tem casos que sim. Se você quiser uma bolsa integral de estudo, por exemplo, é um deles. Se você quiser o doutorado que eu falei, é outro. Mas o que é legal, e essa talvez seja para mim a principal vantagem que a Moove tem em relação a qualquer outra empresa. E olha que eu estou falando isso acima da qualidade do serviço, da personalização da mentoria, que assim, qualquer outra empresa está anos-luz do que a gente entrega de qualidade de serviço. Mas a gente usa muito estatística para ajudar os nossos clientes. Assim, a gente está divulgando inclusive agora, esperem que em breve vocês vão ver, mas a Moove é a primeira empresa de vistos americanos do Brasil a desenvolver uma inteligência artificial extremamente profunda, porque a gente já vem usando dados para poder estruturar tudo o que a gente tem dentro da mentoria. Todos os nossos clientes anteriores, o que aconteceu com eles na entrevista de visto? Como que foi a experiência deles dentro dos Estados Unidos? Quais que ficaram satisfeitos com o programa que eles foram? Quais que voltaram para o Brasil? Quais dos estudantes internacionais de cursos de pós-graduação que escolheram trabalhar nos Estados Unidos desses? Quanto tempo que eles levaram? Quanto que eles ganharam em média? A gente tem dado de tudo isso. E tudo isso cruzando o perfil da pessoa, se é casado, se é solteiro, em que estado que mora, qual é a carreira que tá, quanto tempo de trabalho, qual é a renda que ela tem, qual é a reserva financeira. A gente cruza tudo que você puder imaginar, o que nos dá uma inteligência absurda para poder guiar os nossos clientes pelo caminho que tem uma chance muito maior de dar certo para ele. Não só na probabilidade dele ter o visto aprovado, porque a Moove é indiscutivelmente a melhor empresa do Brasil em relação à aprovação de visto, mas também a jornada dele dentro dos Estados Unidos. A nossa meta não é só te colocar para dentro do país, é se certificar de que 2 anos depois, quando você for olhar para trás, você vai falar assim, caramba, a Moove me colocou numa jornada incrível que mudou completamente o meu futuro. Esse é o nosso objetivo. E agora a gente pegou toda essa inteligência e colocou dentro de uma inteligência artificial absurda. Mas quando eu falo absurda, é uma coisa de outro planeta, assim. Vocês não estão entendendo. E que é usado pelos nossos Visa Managers na hora de recomendar estratégia, de preparar para aplicação de visto, aquela coisa toda. E que muito em breve vai estar disponível para os nossos clientes poderem usar para fazer simulação de entrevista, para poder tirar dúvidas que você não consegue numa inteligência artificial normal, porque não tem acesso aos dados que nós temos de milhares e milhares e milhares de aplicações de estudantes que foram para os Estados Unidos. Os dados públicos não trazem. Então assim, isso daqui coloca a Moove num patamar inimaginável, num destaque global que vocês vão ver em muito pouco tempo o que a Moove vai se tornar, porque a gente já está num crescimento absurdo,
mas a gente está indo agora para a estratosfera e fazendo isso com muita qualidade, mas com muita inteligência também, sabe? E o uso de dados é uma coisa que você vai querer ter no seu perfil, porque ele te faz tomar decisões inteligentes. Ele reduz a sua margem de erro imensamente. Porque não é mais o que eu acho que é melhor. É, cara, o que os dados me mostram que provavelmente vai me levar para um caminho legal. E aí você começa a tomar as várias pequenas boas decisões que você precisa quando você aplica para um visto de estudante, de uma forma muito mais assertiva, muito mais profunda, porque você tem ali uma máquina de milhares e milhares de dados que vão te ajudando a tomar essas decisões e que o Visa Manage vai incorporando no teu perfil. Sabe, isso daqui é transformador, então vão por mim. Vão por mim. Isso vai mudar totalmente a tua trajetória, eu prometo. Agora, quando você já estiver lá na entrevista de visto, dentro desse assunto de escolha da universidade, se prepara para receber algumas perguntas como essas que estão aparecendo aqui na tela. Bom, vamos agora para a escolha do seu curso. Isso daqui é super legal. Saiba que nem toda universidade vai oferecer todos os cursos disponíveis, né? Então nós temos milhares de universidades nos Estados Unidos e cada uma delas vai oferecer um extrato das possibilidades de curso. E aqui sabe o que é legal? Você tem bastante liberdade. Você pode estudar numa área onde você trabalhou nos últimos anos, caso você não trabalhe na área que você se formou, e você pode também estudar numa área completamente diferente e reposicionar a sua carreira para o que você quer a partir de agora. Isso é muito legal. Tem muito, mas muita gente que está fazendo isso usando a pós-graduação para reposicionamento de carreira. Porque não tem esse pré-requisito para a imensa maioria dos cursos, sabe? Você pode ter formado, por exemplo, em administração e fazer um curso de gestão de projetos. Você pode ser arquiteta e fazer um curso de inteligência artificial. Então aqui é hiper flexível. Inclusive, a escolha da universidade ela vai impactar no tempo que você demora para conseguir trabalho, né? Porque imagina que você consegue um trabalho, por exemplo, em 15 dias do início das aulas, versus você conseguir em 60 dias. Essa diferença aqui de 1 mês e meio é um salário e meio que você deixou de receber se você atrasar esse teu ingresso no mercado de trabalho, caso você faça parte do teu planejamento acadêmico profissional. Mas com a ajuda da Moove, e com tudo que a gente vai falar nesse vídeo aqui, você vai perceber como que você aumenta a chance, considerando inclusive a escolha da universidade, do curso e de algumas outras coisas que a gente vai falar, de você conseguir um trabalho mais rápido, encurtar essa jornada e não jogar esse dinheiro fora. Legal, né? Vou até trazer um caso bem interessante que vocês vão ver em breve em entrevista aqui nesse canal Moove Universities. Inclusive, já aproveita e se inscreve se você está gostando do conteúdo e se você não quer perder essa entrevista que eu vou te falar. Olha o caso do rapaz. Ele foi aprovado semana passada para fazer um mestrado, tá? Ele já vinha de 4 negativas de visto antes de contratar a Moove. Ele contratou a Moove Vistos e ele foi aprovado de primeira. E olha que legal, ele estava mudando de área totalmente. Ele tinha por volta dos seus 30 anos de idade, ele era formado em publicidade e propaganda, mas ele resolveu fazer um mestrado na área de animação, que não tem absolutamente nada a ver com publicidade e propaganda. E sabe o que é mais incrível? E é isso que eu amo em ter fundado essa empresa. Olha o depoimento desse cara, e ele é só um de milhares de outros que a gente já recebeu como esse e que emocionam. Dá uma olhada. Nossa, Letícia, você não sabe como eu tô feliz assim. Eu não sei se você é religiosa, mas ontem eu falei com Deus. Nossa, eu tô aqui, eu quase chorei. Falei com minha mãe. Ai, nossa, você não imagina o alívio que é. Eu quero agradecer imensamente vocês me ajudaram demais, de verdade. E tá aí, eu vou esperar chegar, né? Espero que não aconteça mais nada, que eu receba o visto certo, bonitinho. E assim, vocês não têm ideia da felicidade, que é um sonho realizado, o quanto vocês me ajudaram. E por estar sempre do meu lado, eu tô muito feliz, de verdade mesmo. E agora, assim que chegar, começar já a preparar as coisas. Nossa, mas, nossa, você não tem ideia, sério, de verdade. Pra mim, eu não tinha nem mais esperança. Não tinha mesmo, mas que bom que tudo deu certo. Muito obrigado de verdade. Eu até gravaria um vídeo pra vocês, mas você sabe, sou uma pessoa extremamente tímida, mas se precisarem de depoimento, eu escrevo. Sério, de verdade, você não tem ideia como eu tô feliz. Bom, incrível, né? Essa é uma das várias histórias que a gente traz aqui na Moove. No outro canal, Moove Vistos, que nós temos, que é o nosso canal principal, lá você vê uma entrevista por semana nos últimos anos. Tem muita entrevista legal, de depoimentos impressionantes como esse. E aqui nesse canal Moove Universities, focados em cursos universitários, vocês vão ter entrevistas também, mas só de pessoas que estão indo fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Vocês vão adorar, então já se inscreve para você não perder. Ou seja, vocês já viram que dá para mudar de curso, né? Pessoas de tecnologia indo para business ou business indo para tecnologia, enfim, as possibilidades são infinitas aqui. E é legal você saber que quando a gente fala em cursos universitários, tem pessoas que querem só focar na vida acadêmica e tem pessoas que querem focar na vida acadêmica e profissional em paralelo, para poder aproveitar ao máximo essa experiência. Não tem problema, a Moove ajuda todo tipo de cliente aqui.
Vou dar um exemplo, tem uma entrevista que a gente já postou da Natália. Ela queria focar na vida acadêmica. A gente ajudou ela a conseguir uma bolsa com um professor, direto numa universidade para fazer um mestrado, e ainda assim ela conseguiu um assistantship, onde ela ia ser assistente do professor e ainda ia receber uma grana por isso. Maravilhoso. Ou seja, a gente está falando de vez em quando aqui em trabalho, mas não é a realidade de todo mundo. Tem gente que quer se dedicar exclusivamente ao programa e a gente consegue ajudar com isso também. Já para quem quer, em paralelo à jornada acadêmica, viver uma experiência profissional em empresas americanas, tem como fazer isso e na Move a gente consegue te direcionar para cursos que façam isso de uma forma segura e que tenham bons programas acadêmicos. Tem um ponto aqui importante na escolha do curso, isso é bem legal de você ficar de olho. Aqui nos Estados Unidos eles têm aquela categoria STEM, eu citei ela brevemente já, que é Science, Technology, Engineering e Math. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. São 4 grandes áreas que englobam muito mais cursos do que vocês imaginam, muito mais mesmo. Mas assim, tem uma lista gigantesca, essa lista é pública. Se você digitar esse termo que está aparecendo aqui na tela agora, que é a DHS STEM List Updated, vai aparecer esse PDF aqui com uma lista de áreas enorme e o códigozinho CIP de cada área, onde você pode verificar na universidade ou na mentoria da Move, a gente faz isso por você. O que é legal se o seu curso estiver inserido na área de STEM? Tem um benefício extra muito importante. Lembra que eu falei que você pode trabalhar em curso de mestrado durante o curso e depois do curso? Pois é. Após o curso, o nome do programa é OPT. Esse programa, que tem essa siglazinha, OPT, ele pode te permitir trabalhar em empresas americanas durante 1 ano ou você pode conseguir renovar para 2 e para 3 anos. Qual que é o critério para você poder solicitar essa extensão? Que o seu curso seja na área de STEM. Então aqui você vai ver vários MBAs, por exemplo, que as pessoas não imaginavam que fossem. Cursos na área de marketing, que eventualmente podem ser considerados STEM, dependendo da especificidade do programa. Então tem bastante opção. É legal você ficar de olho nisso, porque às vezes um detalhezinho na escolha pode impactar a tua jornada lá na frente. E você não vai querer perder 2 anos de trabalho legalizado dentro dos Estados Unidos em empresas americanas com altos salários só porque você não se atentou nesse detalhe. Escolheu um curso que era bem parecido com o outro, mas esse daqui não era STEM e esse daqui era. E aí tem pessoas que vão perguntar pra gente assim, Cris, mas como que eu vou saber se eu vou conseguir trabalho? Tô um pouco preocupado com isso, eu não tenho certeza de que vai funcionar, eu nunca trabalhei nos Estados Unidos e por mais que o meu programa ele me dê essa possibilidade, seja legal fazer isso, como que vai ser na prática? Bom, primeira coisa que você precisa saber é que a gente nunca teve um cliente que quis trabalhar que não conseguiu até hoje, tá? Então, todos que quiseram trabalhar legalmente, conseguiram. Mas alguns conseguem mais fáceis do que outros. E o que a gente fez para ajudar esses clientes, então? A gente fez uma parceria e trouxe gente para o nosso time para poder ajudar e treinar vocês em relação a isso. O que acontece na mentoria da Move? Logo que você contrata a Move, você participa de um workshop de mercado de trabalho. É incrível, acontece todo mês, um aulão com as pessoas que querem participar, que estão interessadas nisso, em que você vai ter uma aula enorme sobre mercado de trabalho, sobre como que funciona nos Estados Unidos, sobre mudança de área, sobre pessoas que querem trabalhar acima de determinada idade, dos 50, dos 40, dos 30, como que você prepara currículo, como que você faz isso, como que você se comporta em entrevista. É incrível, assim, esse workshop. E ainda assim, todo mês tem uma live tirar dúvida com esse mesmo profissional para poder perguntar o que você quiser sobre o teu perfil, etc. É incrível, as pessoas se juntam, a dúvida de um ajuda o outro. Isso ajuda demais. Quando você terminar o seu planejamento acadêmico, você vai receber um questionário. Depois que você tiver enviado a matrícula, decidido já para onde você vai, e você vai responder algumas coisas sobre o seu perfil profissional, seus interesses, e você vai receber 2 coisas. Tudo isso que eu tô falando de graça, tá? A parte do workshop, a parte das lives, de dúvidas, de graça. A gente incorporou para poder te dar mais segurança de que se isso for importante para você, você vai ter muito mais base para poder fazer. Então, finalizado o planejamento acadêmico, você recebe um documento, esse documento você manda para a gente, e a gente vai fazer para você uma análise, vai bolar um planinho de carreira para você, considerando a universidade que você está indo, o estado que você está indo, o curso que você vai fazer, o teu histórico profissional e o teu objetivo de carreira. E você vai receber uma análise do teu perfil, que vai te dar um mapa do que você pode fazer, pontos fortes que você pode explorar, pontos fracos que você tem que melhorar, coisas que você pode fazer na universidade que vão aumentar a chance de você encontrar um emprego no futuro, estratégias que você pode seguir. É muito legal. Mas não é só isso. Você também vai receber o teu currículo transformado no modelo ATS, porque nos Estados Unidos as empresas elas usam inteligência artificial para poder filtrar. E se você não passar no filtro da inteligência artificial, nem um recrutador vai olhar para o teu currículo. Então a gente pega o teu currículo e coloca de forma mais eficiente possível nesse modelo que é bem visto pela inteligência artificial e que aumenta a chance de você seguir no processo, ir para o recrutador, etc. Ou seja, eu tenho um workshop de mercado de trabalho, live tira dúvida, e aí eu recebo individual um plano de carreira para o meu perfil e eu recebo individual o meu currículo transformado no modelo ATS. Tá bom ou quer mais? Se você falar assim, Cris, cheguei nos Estados Unidos e não consegui trabalho ainda, ou eu queria me ajudar mais e eu posso pagar, por que não? Aí você pode contratar uma consultoria individualizada
para poder pegar na tua mão e te guiar nessa jornada. Tem essa possibilidade, aí é um custo extra. O resto a gente incorporou de graça na mentoria e não subiu o preço. Vai subir daqui a pouquinho, porque tá barato demais perto do que a gente entrega. Mas saiba que isso te dá uma confiança muito maior de que você vai conseguir se posicionar bem e aumentar drasticamente a chance de dar certo. Tá dando para todos os nossos clientes que querem trabalhar. Se você se esforçar e se dedicar, pode dar certo para você também. Dentro da nossa mentoria da Move, nós temos muitos cursos já mapeados naquele nível de critério que eu falei. Cursos gerais que a gente tem, a lista é muito maior do que isso, mas cursos bem mapeados, que a gente já tem muita segurança na universidade, que a gente pode recomendar mesmo. Nós temos mais de 600 cursos na área de STEM e nós temos mais de 1000 cursos em outras áreas que não são de STEM. Então, vai para todo mundo aqui. Quando a gente fala em aula presencial híbrida, são mais de 1000 cursos presenciais que nós temos mapeados e mais de 250 cursos híbridos. Quando a gente fala em trabalho em empresas americanas, são mais de 400 cursos que permitem trabalhar desde o início do programa e outros mais de 1000 que vão permitir trabalhar depois de um ano de estudo em empresas americanas. Ou seja, opção de curso não falta e além dessa lista que a gente já tem super mapeada, a gente pode procurar outras opções para você. E o legal é que isso traz alternativas. E é bom você entrar na mentoria sabendo que você vai ter um parceiro tão importante como a Move que vai poder te trazer essas informações, você vai poder olhar isso daqui pronto para você, sem ter que gastar anos como a gente levou para poder levantar essa informação, e você ter tudo pronto para poder escolher eu quero isso, quero aquilo, sabe? Ajuda demais. Uma informação que eu vou só dar uma pincelada e a gente entra mais em detalhes é que quando você escolhe o curso, é bom você ficar de olho também, porque a carga horária ela muda. Vão ter mestrados, por exemplo, de 30 créditos e outros de 38 créditos. E outras variações aqui no meio. E crédito é equivalente à quantidade de aulas, então normalmente 3 créditos são iguais a uma matéria. Ou seja, isso vai afetar não só a duração do curso, mas também o quanto que você paga, porque você paga por crédito, e eu já vou te explicar isso melhor. Mas saiba disso na hora que você for escolher o curso, para essa informação não passar batida e voltar lá na frente e você não tá atento, tá bom? Agora, sobre o curso, quando você estiver na entrevista de visto americano, é legal você estar atento a essas perguntas que estão aparecendo aqui na tela. Eu quero entrar agora num assunto que é o planejamento financeiro. Isso é bem importante, ter alternativas para quem tem dinheiro ou para quem não tem o dinheiro, tá? Mas antes disso, eu preciso que você entenda como que é a estrutura do calendário universitário acadêmico americano. Por quê? É diferente do Brasil. E isso vai ter impacto nos custos. Você já vai entender melhor, mas vai por mim que essa é uma informação útil que vai te ajudar. Nos Estados Unidos, o calendário acadêmico ele é diferente do Brasil. Enquanto no Brasil a gente pensa em semestre, né? Eu tenho 2 semestres, o primeiro e o segundo, cada um tem 6 meses. Nos Estados Unidos não é assim. E você tem 2 principais modelos onde as universidades costumam estruturar os seus calendários. Um é por semestre, mas é diferente do Brasil, e o outro é por quadrimestre. Esses calendários eles dividem um ano sempre de uma forma relacionada à estação do ano. Outono, inverno, primavera, verão. Então quando você fala em semestre acadêmico, se ouve muito falar em fall, que é o outono, e o spring, que é a primavera. Esses são os 2 principais semestres, sabe? Esse modelo por semestre, ele é o mais popular, é o que a maioria das universidades usam. Agora, esses semestres eles variam de duração. Isso daqui é um assunto que muita gente às vezes bate cabeça para poder entender e ele é confuso mesmo. Nesse modelo por semestre, normalmente você tem esses 2 principais semestres que eu falei, que são o outono e a primavera. A duração desse semestre acadêmico ele costuma ser de 3 meses e meio a 4 meses de aula. O verão, que acontece no meio do ano, costuma ser um semestre opcional de 2 meses de duração. Já o inverno, que pega ali o final do ano e o início do próximo, normalmente ele não tem aula. Costuma ser um período de férias. Se fosse falar daquele outro modelo, por quadrimestre, às vezes o inverno tem, e as diferenças de duração de cada período, né, de cada estação, não é tão diferente quanto é nesse modelo por semestre. Mas o que mais usa é um semestre, então é o que eu estou explicando. Cris, mas qual que é a relação desse assunto com a questão financeira? Aqui nos Estados Unidos, o pagamento da mensalidade eles chamam de tuition, tá? Esse é o termo que se usa para o pagamento da mensalidade. Então, para você estudar, você vai pagar a tuition. Só que a tuition ela costuma ser paga pelo período de estudo. Então, se você, por exemplo, está no fall, que é o outono, e você vai pegar 2 matérias, ou seja, 6 créditos, você vai pagar referente a esse período. Mas você paga de forma antecipada ao início das aulas. Então não é igual no Brasil, onde você todo mês paga um pouquinho. Normalmente você vai pagar antes do início do semestre, você paga o próximo semestre e estuda. Existem universidades que sim permitem o tal do payment plan, o plano de pagamento, e por receber muito aluno internacional, eles flexibilizam e aceitam receber mensalmente. Mas aqui cada universidade é uma empresa à parte e ela tem a liberdade de poder tomar as próprias decisões em relação a isso. Dentro de mentoria a gente tenta detalhar melhor para você para não ter nenhum tipo de surpresa quanto a isso, tá? O que isso significa para quem faz o curso baseado em semestres? Normalmente a pessoa vai estudar no outono e também na primavera,
e alguns vão estudar no meio desse período que é o verão. Então você vai ter janelas de pagamento específicas. Então você pode esperar fazer 2 grandes pagamentos durante o ano ou 3 grandes pagamentos durante o ano, onde o período do verão, como tem uma carga horária menor, ele acaba sendo mais barato e você paga um valor diferente por semestre. O que não vai afetar aqueles que estão numa universidade que permite pagar todo mês. Mas é legal de você se antecipar em relação a isso e avaliar isso dentro do seu cenário, tá bom? A parte ruim é que você paga antes de começar a aula. A parte boa é que você fica vários meses sem pagar até ter que pagar a próxima. Vamos falar agora de valores dos cursos. Se você quiser uma universidade segura, que não vai colocar em risco o teu status, que tem um programa acadêmico legal, uma boa reputação e que vai abrir grandes portas para você no mercado de trabalho americano, enfim, você pode pensar em custos mensais de 900 a 1.200 dólares. Aqui eu estou tentando abrasileirar esse sistema de pagamento, então isso daqui pode variar ao infinito. Se você quiser pagar a universidade de 1.500, 1.800, 2.500, vai ter um monte. Mas você consegue universidades seguras e boas nesse range de 900 a 1.200. Aqui eu não estou considerando bolsa de estudos, por exemplo, que pode reduzir esse valor, e na Move nós aplicamos para a bolsa de estudos de todos os nossos clientes. Então a gente aplica para a universidade e já aplica para a bolsa de estudos juntos para poder ajudar vocês, e alguns conseguem desconto que joga esse valor mais para baixo. Naturalmente isso não é um compromisso, a gente não tem como prometer uma bolsa e toma muito cuidado com quem promete. É meio estranha a ideia de que uma universidade lá dá bolsa garantida, mas todas as que têm bolsas nós aplicamos e nós temos, quando isso acontece, um índice de sucesso legal de reduzir em 10%, 20%. Tem aqueles casos que a gente consegue um negócio maior, 50, 100 e tal, mas eu não recomendo que você conte com bolsa. A bolsa, quando ela vem, ela é um bônus que você descobre durante a mentoria, tá? Vamos então agora para a comprovação financeira, que é de fato o que você precisa mostrar e quando você vai mostrar esse valor. É importante você entender que tem 2 momentos onde a comprovação financeira ela vai ser potencialmente necessária. O primeiro deles, o que é garantido que você vai ter que fazer, é na matrícula da instituição. O segundo deles é talvez na entrevista, se o agente consular pedir. Por que eu falo talvez? Porque pelas nossas estatísticas internas, o agente consular ele vai pedir um extrato bancário para poder ver sua comprovação financeira, ou de quem está patrocinando o teu curso, ou do financiamento estudantil, em cerca de 3% das entrevistas. Ou seja, 97% ele não vai pedir isso na entrevista, mas ele vai ver no I-20. O I-20 é o documento de matrícula da escola e lá tem o valor que você demonstrou, seja do teu dinheiro ou de terceiros. Então ali ele vai sempre olhar na tua entrevista e vai sempre ver aquele valor. Por isso que se tem 97% de chance de você não ser questionado em relação a isso na sua entrevista do visto, em 100% dos casos das aplicações das matrículas, você vai precisar demonstrar a capacidade financeira. Vamos para valores. O mínimo do mínimo do mínimo que você vai precisar para o F1, que é o estudante, é de 17 mil dólares para o primeiro ano acadêmico. Beleza? 3 mil dólares para cada dependente. Se for um dependente, 3 mil a mais. Se forem 3 dependentes, 9 mil a mais. Só que com esse valor você tem acesso a um número muito pequeno de universidades e nem é um valor tão real. A gente nem recomenda que você vá para uma entrevista de visto com esse valor, porque ele não condiz muito com a realidade de um estudante. Dá, claro que dá. Você pode pagar a universidade, você pode conseguir uma bolsa, você pode morar de uma forma simplificada, mais baratinha e tal, é possível. Mas às vezes é mais seguro que você tenha um dinheiro um pouquinho maior. Naturalmente vai variar de estado para estado, o custo de vida muda muito, Nova York é mais caro, Califórnia é mais caro, enfim. Você pode pensar num valor mais robusto, mais perto de 27 mil, 30 mil dólares para F1 e 3 a 4 mil dólares para cada pessoa adicional. Quanto maior o valor que você tem, maior o número de universidades que vão aceitar esse critério na sua matrícula. Tá, mas Cris, onde que eu preciso mostrar esse dinheiro? Aqui não tem muito mistério, você precisa de um extrato bancário que tem algumas informações importantes, como o número da conta, o logo do banco, o seu nome e o saldo total que você tem. Para a universidade, ela não está nem aí de onde que veio esse dinheiro, quando que ele entrou na conta, etc. Se o dinheiro entrou agora, ela aceita aquilo como comprovação. Para a entrevista de visto, pode ser interessante você já ter um dinheiro a um período maior. Mas lembrando que raramente é solicitado. Então nada para se preocupar se você... mas Cris, eu vou precisar resgatar de investimento, vai entrar na minha conta há pouco tempo. Não tem problema, você pode levar o teu extrato da conta, levar o extrato do saque do investimento. Se não for esse o caso, você vendeu alguma coisa para poder financiar esse investimento, você pode, por exemplo, adiar a tua entrevista para que ela aconteça num período onde você já está com a grana na conta um período mais longo, para que isso não vire um ponto. Então, 3 meses de dinheiro na conta já passa bem mais segurança, você tira o extrato de 3 meses. É extremamente raro eles questionarem por um período maior do que esse. Assim, conta nos dedos de uma mão quantas vezes em milhares de clientes a gente viu isso acontecer. Ou seja, é um extrato bancário, um documentinho como esse, pode estar no seu nome, pode estar no nome do seu cônjuge, sua esposa, seu marido,
pode estar no nome de um terceiro que esteja patrocinando, um parente, enfim, alguma empresa que pode estar custeando isso, mas aí tem que ir mais a fundo para entender por que essa pessoa está custeando. Em entrevista de visto americano, dentro do assunto que é a comprovação financeira, esteja preparado para responder essas perguntas que estão aparecendo aqui na tela. Vamos aprofundar um pouquinho agora naquele pré-requisito da prova de proficiência de inglês. Onde que o inglês ele entra nisso daqui? Você precisa provar o seu nível de inglês para poder ser aceito na universidade e você pode precisar do inglês na sua entrevista de visto, tá? São dois cenários diferentes. Na universidade, vão ter universidades que vão aceitar, por exemplo, o TOEFL e outras que vão aceitar o Duolingo, além de outras provas de proficiência. O Duolingo ele é mais barato e é mais acessível, a prova ela é mais tranquila para as pessoas e tal. E você precisa de uma nota bem tranquila mesmo, sabe? Não é nada absurdo de conseguir. Não tô falando que é fácil, tá? Veja bem, não tô falando que é fácil. Mas os nossos clientes conseguem, então quem estuda e se dedica tende a conseguir. E o que a gente fez então para ajudar os nossos clientes? Vendo que muitas pessoas falam assim, caramba, mas eu estou estudando inglês, eu contrato professor particular, eu falo um cursinho, só que nem tudo que eu aprendo 100 coisas e 10 se aplicam para a prova e 90 eu joguei fora. O que a gente fez? Trouxe uma professora brasileira canadense para desenvolver um curso da Move, ela que tirou nota máxima na prova de proficiência do Duolingo, que é 160, ela tirou nota máxima, e ela desenvolveu esse curso pra gente. Então os nossos clientes recebem de graça, e a gente não incorporou isso no valor da mentoria, de graça, um curso gravado de estudo para a prova do Duolingo. E por que isso é legal? Porque valoriza o seu tempo. Você não perde tempo estudando com um monte de coisa nada a ver sem saber o que se aplica. Você vai estudar focado, direcionado. Então você vai ter videoaula, você vai ter material de apoio, PDF, etc. E você vai ter lives semanais sobre a prova do Duolingo, de estudo, de dúvida, etc. E talvez a gente aumente essa frequência já. Então assim, é muito legal e te dá muita segurança de que você vai ter a gente do nosso lado, que a gente está comprometido com entregar o resultado do nosso trabalho, não só em falar que a gente se esforçou. Até mesmo no que não compete a gente vestiu a camisa e resolveu ajudar vocês. E aí a gente tem a segunda parte onde o inglês é necessário, que é na entrevista. Boa parte das entrevistas vão ter perguntas em inglês porque é esperado que você consiga se comunicar minimamente em inglês para poder fazer um curso universitário nos Estados Unidos. É óbvio, lembra que quando você estiver aqui nos Estados Unidos, numa universidade, assim, o teu inglês ele vai explodir, vai subir muito rápido. Por quê? Porque você está se comunicando, você está aprendendo, você está vivendo. Então, fica tranquilo que os primeiros meses vão ser mais difíceis se você não tem inglês tão bom e depois esse negócio aqui voa. Mas para entrevista, você pode precisar responder em inglês. Mas a gente ajuda com isso também. A gente fez um curso de inglês direcionado para entrevista, que é fenomenal. Tem umas dicas assim que, nossa, mas vira o jogo totalmente. Porque é bem direcionado para o que acontece na entrevista, o que você precisa saber, só para que você consiga extrair o máximo do inglês que você tem e possa se expressar da melhor forma. Além disso, você também pode fazer aulas semanais gratuitas sobre inglês para entrevista. Agora, é óbvio, né? Se você fizer esses cursos, fizer as aulas coletivas gratuitas e você não quiser fazer aulas particulares, você pode. Aí você paga um valor adicional e faz uma aula 1 a 1 ali com a professora que vai te ensinar aquilo ali de forma direcionada. O que é super válido também, eu incentivo fortemente. Mas isso daqui é só para quem quer mesmo e todo o resto que eu falei vem de graça dentro da mentoria. Gostaram? Bom, mas aqui tem um outro público, que é o público do Cris. Não tá indo, cara. Não tô chegando no nível da prova de proficiência. O que eu faço? Calma, jovem. Tem saída para tudo. Existem universidades que elas aceitam que você faça um curso de inglês primeiro para depois entrar na universidade. Ou seja, você está se matriculando na universidade para um curso de pós-graduação, mas como você não está chegando na nota, eles têm o que eles chamam de pathway, né, do inglês para a universidade. Ou seja, você estuda, por exemplo, 6 meses de inglês primeiro, quebra o pré-requisito para entrar na universidade, porque eles entendem que você fazendo isso, você vai chegar no nível necessário para poder assistir às aulas. Olha que maravilhoso. Então isso te ajuda demais. A gente tem colocado vários clientes que não têm o nível de inglês, que estão com dificuldade, em universidades que tem esse pathway, onde você faz o inglês na universidade, ou quando ela não oferece inglês na universidade, você faz inglês em alguma escola parceira deles, onde você tem um I-20 da universidade, tudo mais, tudo certinho, e que fala que você não é proficiente em inglês, que você vai fazer o curso. É incrível e tem ajudado muita gente a colocar esse projeto em prática, tá? Bom, prova de proficiência feita, comprovação financeira feita, vai precisar fazer a aplicação na universidade. O que significa? Significa juntar um monte de informação, preencher alguns formulários, e aplicar e falar, universidade, eu gostaria de estudar com vocês nesse curso aqui, toma aqui minha documentação, me analisa, por favor. A universidade ela vai levar, via de regra, cerca de 15 dias úteis, algumas fazem em menos tempo, para quem tem urgência a gente consegue direcionar para algumas que são mais rápidas, para poder te falar se você foi aprovado ou não. E aí você falando, legal, foi aprovado, você pode falar, quero esperar a resposta de outra universidade, de outra. Legal, de 5 que eu apliquei, 3 me aprovaram. Qual que eu gosto mais? Eu gosto mais dessa. E aí você dá o sinal verde para que ela emita o teu I-20,
que é o documento de matrícula e é o mais importante nesse processo de aplicar para o visto americano de estudante. Inclusive, para quem já está nos Estados Unidos e quer fazer uma mudança de status de turista, por exemplo, para estudante, de J1 para estudante, vai precisar do tal do I-20. Eu vou mostrar aqui na tela esse documento. O I-20 ele vai ter informações suas, a universidade, endereço do curso, comprovação financeira, data de início, data de fim, quando que você pode entrar nos Estados Unidos. É um documento que vai ter um resumão ali e ele que vai garantir o teu status legal como estudante dentro dos Estados Unidos. É ele que, quando a pessoa ela vai estudar inglês, por exemplo, e resolve evoluir academicamente para uma graduação, para um mestrado, para um doutorado, ela renova o I-20, gera um novo I-20, um novo documento de matrícula com a mesma ou com uma nova instituição, e aquilo vai garantindo um novo período de estudo legal dentro do país. Com o visto válido, com o visto vencido, não importa. Se você não deixou de fazer um programa após o outro enquanto você ainda estava legal, isso te garante um status que vai se mantendo ali. Então, esse é o documento que você recebe quando você já deu o sinal verde para a instituição de que é lá que você vai estudar, eles emitem um I-20 e trazem para você. Isso daqui tem que ser verificado assim, na unha, porque não pode ter nada errado e volta e meia as universidades erram. Mas fica tranquilo que a gente ajuda a certificar de que está tudo certo, porque isso, se tiver errado, pode virar uma negativa no futuro. Mas, Cris, o que eu preciso mandar para a universidade para eu poder saber se eu vou ser aprovado ou não? Bom, vou ter algumas documentações, eu vou mostrá-las aqui na tela, mas em resumo você vai ter algumas informações pessoais, por exemplo, como passaporte seu e da família, que estiver aplicando com você como F1 ou F2. Você vai precisar do teu diploma da universidade ou do curso, enfim, do que você tiver, para poder mostrar para eles. Percebe que algumas dessas documentações você precisa providenciar por meio de tradução juramentada, o que é bem importante. A gente vai te ajudar com isso, tem um custo extra, né? Você precisa pagar por folha, não tem o que fazer, você pode contratar uma empresa, enfim, a Move pode te ajudar, mas é para você pegar um documento em português, transformar ele em inglês, com alguém que trabalha com isso, que pode atestar que aquela tradução está exata e tal. Então vai haver algum custo relacionado a isso que está fora da nossa mentoria na Move, por exemplo, e que varia de pessoa para pessoa, mas a gente vê pessoas com 6 páginas, pessoas com 12 páginas, onde em média você vai gastar ali $20 por página, talvez. Esse valor ele pode variar, então não leva muito a ferro e fogo, mas só para você poder ter uma ideia. Você vai precisar escrever uma carta. Essa carta é muito importante, não se preocupa que dentro do teu perfil a gente te ajuda a escrever de um modelo que funciona. Se você for aplicar para a bolsa, vai precisar de uma segunda carta, que a gente também na Move Vistos, a nossa mentoria F1 Professional, a gente também te ajuda a fazer. Vai ter universidade que vai pedir carta de recomendação, todas elas você precisa mostrar o comprovante financeiro, que a gente já conversou, ou o documento do financiamento estudantil. Algumas vezes a matrícula é feita através de um formulário central, mas normalmente ela é feita pelo site. Você preenche várias informações, anexa tudo isso, manda para eles, a gente te ajuda com tudo isso, não preocupe. Pessoal, só pra vocês entenderem, a nossa mentoria na Move ela é muito mão na massa, tá? Esse nome mentoria ficou meio banalizado para algumas pessoas, mas assim, nem de longe, tá? O nosso serviço é a coisa mais mão na massa possível. Tudo que a gente puder fazer no teu lugar para que você não precise fazer, nós vamos fazer. Então fica muito mais fácil, assim, você não precisa pensar muito. Eu quero a universidade, quais opções? Pum, trouxe pra mim. Mas essa dúvida aqui, trouxeram pra mim. Ah, mas trouxeram pra mim. Ah, mas eu preciso preencher a carta, trouxeram pra mim. Deixa eu validar. Ih, tem que ajustar aqui, legal, pô, perfeito, vamos mandar. Preciso fazer a matrícula, mandaram pra mim. Ah, mas a gente faz tudo o que a gente pode por vocês, então fica muito fácil otimizar muito o tempo de vocês, vocês não têm noção. Às vezes, para aplicar, você precisa pagar uma taxa. Varia de $0, $200, depende. Cada universidade vai ter a sua. 0, 50, 30, 100, 60, 200, enfim. Mas normalmente é 0 e algumas que cobram, como a gente já tem contato com eles, eles acabam não cobrando ou reduzem o valor, enfim. Mas é importante você saber que tem algum valorzinho ali atrelado, tá? E bom, finalizado o planejamento acadêmico, matrícula na mão, tudo validado, certinho, primeira parte da jornada super importante foi feita. Mas para muitas pessoas, aqueles que estão fora dos Estados Unidos, e a Move tem cliente em tudo quanto é país que vocês puderem imaginar, aqui vem a aplicação do visto. E a aplicação do visto ela começa com, para mim, a etapa mais importante dessa segunda fase, que é a estratégia da aplicação. Aqui entra um benefício muito forte da Move, que lembra que eu falei? Tem um visamento do início ao fim que acompanha a jornada inteira, que sabe tudo sobre o seu perfil, ponto forte, ponto fraco, o que te preocupa, onde que você é bom, enfim, sabe tudo, que já vem mapeando os pontos do seu perfil desde o início. Mas é preciso sentar e repensar isso daqui com o viés de aplicação de entrevista e enquadrar o teu perfil em qual é a forma mais eficiente da gente mostrar essa tua verdade. Ou seja, você vai precisar saber se preparar para os pontos fracos que você tem. Você vai precisar saber quais são. Tem muitas pessoas que acham que tem pontos fortes que na verdade são fracos. Ah, não, mas eu tenho... A minha mãe, ela é cidadã americana, ela está nos Estados Unidos. Isso é bom, né? Não, não é bom, isso atrapalha. Porque ela pode ser interpretada como alguém que vai facilitar você a ficar no país para sempre. Eles querem ver que você tem vínculos para voltar ao Brasil ou ao país em que você está. Então, o que as pessoas às vezes pensam que é ponto positivo pode ser ponto negativo. Então, ter uma clareza nisso, estruturar de uma forma bem organizada, para os pontos fracos, saber como agir,
se tem alguma coisa que você consiga mitigar, algum risco que você consiga trabalhar em cima dele para resolver antes da entrevista. Dos pontos positivos, quais são aqueles que você vai levar adiante? Porque não pense que se eu tenho 10 pontos positivos, eu vou explorar tudo, porque entrevista de visto não é assim, ela é objetiva, você tem que ser muito assertivo. Talvez elencar aquele 1, 2, no máximo 3 pontos positivos que você vem trazer à tona para poder mostrar a tua verdade, o teu projeto e a tua intenção. Então tudo isso faz parte dentro dessa estratégia de aplicação de visto. Até para citar outros exemplos aqui de pontos que podem ser negativos. Uma falta de uma comprovação financeira mais sólida, você já teve visto negado anteriormente, você não tem um inglês tão robusto. Assim, essa lista eu podia literalmente passar 15 minutos falando sobre isso, porque tem muitas coisas que podem ser interpretadas de uma forma negativa. Não existe perfil perfeito. Qualquer um que for numa entrevista de visto pode ser confrontado, sabe? Pode ser questionado. Todo mundo tem alguma coisa. Às vezes o mesmo ponto que ele pode ser interpretado de forma positiva, ele também pode ser questionado contra uma perspectiva dele que pode não ser tão boa. Então, cara, mas eu tenho uma carreira incrível. Mas por que alguém com uma carreira tão incrível está querendo fazer isso? Mas eu comecei na carreira agora, mas por que você está tão cedo querendo fazer? O agente consular ele pode perguntar qualquer coisa, a gente consegue mapear isso daqui para poder te colocar num caminho legal. E essa leitura ela é muito importante. E aqui dentro dessa estratégia de aplicação de visto, na Move, você vai para uma reunião também, porque a nossa mentoria é isso, ela é um mix de um grupo no WhatsApp ilimitado, que você pode falar tudo que você quiser, durante o tempo que você quiser, livremente ali com o teu usamento exclusivo. Eventualmente acesso à inteligência artificial, que quando você estiver vendo esse vídeo, você já pode estar com acesso a ela, porque já está na boca do gol para ser lançada, em relação à data que eu estou gravando esse vídeo, é claro. Várias videoaulas que vão te ajudar a entender e estudar melhor, vários PDFs que vão te ajudar a ter profundidade de estudo ali, checklists, enfim, tem tudo bem completo, lives, enfim, é um monte de coisa. E você vai ter reuniões também por videoconferência, reunião de planejamento acadêmico, reunião de planejamento estratégico para entrevista, reunião de simulação de entrevista, que a gente vai falar e assim, é a coisa mais incrível que tem. E aí você vai entrar em videoconferência, você vai debater depois de ter... Enfim, é muito legal, é muito organizado e você vai ser guiado com muito carinho durante esse processo, sabe? Então, quando a gente pensa nessa parte de estratégia de aplicação, dois grandes pontos que precisam ser respondidos quais são suas motivações para estudar nos Estados Unidos e os vínculos que você tem que te fazem retornar ao término dessa jornada. Pode ser que dentro do país os projetos mudem e as coisas acabem se desenvolvendo por outro lado? Pode, mas você precisa ter uma intenção de retorno quando você está aplicando para o visto, tá? Ou seja, você precisa responder para a agente consular de uma forma muito efetiva e às vezes proativa o porquê que você quer estudar nos Estados Unidos. Por que não no Brasil? Você pode fazer uma universidade no Brasil, tem tanta universidade boa no Brasil, por que você não vai estudar aí? Ou no país onde você está, tem muita gente da Irlanda, Portugal, Austrália, Inglaterra, tudo quanto é canto que vocês puderem imaginar. Por que não estudar aí, mas sim nos Estados Unidos? Isso tem que estar na ponta da língua, você precisa, às vezes, colocar isso de uma forma intencional, sabe? Bem explicada. É importante você saber que o visto F1 ele não é um visto de dupla intenção. Tem até projetos tramitando no Congresso para transformar o visto F1 em um visto de dupla intenção, mas enquanto não é, ele continua sendo um visto onde você tem que ter interesse em voltar, então você precisa trazer essa resposta também. O que me faz voltar ao Brasil? Você precisa ter isso na ponta da língua e eventualmente trazer proativamente. Não adianta pensar, mas é porque a minha mãe, mas eu sou muito apegado. Essas coisas já foram mais importantes hoje em dia. Os agentes consulares já sabem. Muita gente abandona a família nos países de origem e vão para os Estados Unidos, e às vezes depois até tentando levar a família que ficou no Brasil ou em outros lugares. Então, isso não é mais ponto de vínculo. A gente consegue te ajudar. O que é vínculo de verdade? O que no teu perfil traz mais segurança que pode ser mostrado para ele, sabe? E essa é uma etapa onde a gente mais uma vez coloca muita estratégia e uso de dados. Sabe por quê? Pensa o seguinte, quando você está preparando o teu perfil, você nunca fez um processo de aplicação de visto, se fez 1, 2, 3, enfim. A gente, na Move Vistos, nós fizemos milhares e a gente coletou todos esses dados, lembra? E eles estão todos nas nossas bases internas, na nossa inteligência artificial, que é uma exclusividade que só a Move Vistos tem. E isso está disponível no time interno. O que a gente consegue fazer? Olhar o teu perfil. Mas é um casal... tem filho, que mora em São Paulo, que trabalha com não sei o quê e que ganha tanto, e que já viajou para tais países, e que quer fazer um curso na área X. E a gente consegue cruzar isso e mais um monte de outras coisas e falar assim, pessoas que nós tivemos como clientes, que fizeram entrevistas anteriormente, quais são aquelas que tiveram perfis semelhantes a eles em alguns critérios? Que tipo de questionamentos foram feitos para eles na entrevista? Que tipo de programas foram mais satisfatórios para aqueles que estão nos Estados Unidos? Mas voltando para a entrevista, que tipo de questionamentos foram feitos? Que tipo de documentações foram solicitadas? Que tipo de abordagem que, quando usada, gerou um índice de aprovação maior? A gente consegue pegar tudo isso e trazer para o teu perfil, adaptado à tua verdade, obviamente. Isso aqui é mágico, vocês não têm noção de como que isso pode transformar a tua chance de sucesso. Mas assim, é avassalador. Mas percebam o que eu tô falando, tá? Aqui eu tô me referindo a contar a tua verdade sob perspectivas que já foram validadas no passado.
e te preparando para coisas que existe uma probabilidade maior de você ser questionado na entrevista. Tá, mas Cris, esse negócio de perspectiva é um pouco confuso. Como que a minha história ela pode ser contada de diferentes perspectivas? E como que uma perspectiva que alguém trouxe pode ser incorporada no meu perfil, sendo que ele é ele e eu sou eu? Um exemplo que eu sempre uso que eu acho que ajuda a entender isso. Uma verdade ela pode ser contada de diferentes formas. E umas formas podem ser mais eficientes do que outras. Percebe que numa entrevista é tudo muito rápido, você vai receber de 2 a 10 perguntas, às vezes vai receber 30, 40, mas normalmente de 2 a 10 perguntas. E tudo acontece num período muito, muito, muito curto e você não tem muita margem para falar, então tudo que você fala tem que ser cirúrgico. E a tua história ela pode ser contada sob diferentes ângulos. Por exemplo, imagina um cenário hipotético aqui que eu estou conversando com você e eu posso te falar que, por exemplo, eu comprei um carro novo. E isso pode ser verdade. Agora imagina que a gente voltou a conversa do zero e eu vou te contar essa história pela primeira vez. Eu posso te contar que a minha esposa tá de carro novo. Também é verdade, afinal eu posso ter comprado o carro para ela. Ou eu posso te falar sobre uma outra perspectiva, voltando para a conversa do zero. Eu posso te falar que a gente comprou um Honda. Ou então eu posso te falar que a gente comprou um carro, mas se arrependeu porque a gente gostava mais da Toyota. Ou então posso te falar que eu comprei um carro azul para minha esposa. Ou então posso te falar que a gente comprou um carro, mas já tá resolvendo trocar ele. Percebe como tudo isso é verdade ao mesmo tempo? Porque eu posso ter comprado um carro azul para minha esposa, que era um Honda, que eu não gostei do banco e que a gente preferiu o Toyota e vai trocar agora. Mas eu não tenho tempo para contar a história inteira. Eu preciso escolher qual é a linha de raciocínio que eu vou usar. E isso é central na tua estratégia de entrevista. Isso é uma coisa que a gente vai incorporar muito fortemente, não só no planejamento acadêmico, mas aqui na aplicação do visto também, começando já nessa reunião de estratégia que você vai fazer. E você precisa estar atento a tudo isso. Em relação a esse tema de motivações e vínculos, etc., esteja preparado para algumas perguntas como essas que estão aparecendo aqui na tela. Passado por essa etapa aqui da estratégia da aplicação de visto, você precisa então preencher o formulário obrigatório para quem faz entrevistas de vistos de não imigrantes. O nome desse formulário é DS-160. É um formulário extenso, tem mais de 100 perguntas, várias sobre a sua vida pessoal, parentes próximos, o programa que você vai fazer, o tempo que você vai ficar, enfim, tem bastante coisa. Ele é um documento que não tolera erro, porque ele é a base para o início da tua entrevista. Então o agente consular ele vai obrigatoriamente olhar para esse documento e vai extrair dali informações que vão virar questionamento. O sistema vai apontar para ele. Então esse documento ele tem que refletir tudo que foi definido no seu planejamento acadêmico, na sua estratégia de aplicação de visto, tem que estar com perfeição na DS-160, porque ela não tolera erro mesmo. Um errinho e a entrevista inteira vai embora. E aí você acaba tendo visto negado. Então faça, revise, mas revise. Não adianta só ler sabe aquela leitura dinâmica que você bate o olho na resposta? Esquece isso. Lê pergunta, resposta, para aumentar a chance de você pegar erro. O documento ele tem que ser preenchido em inglês. Os nossos clientes, o que nós fazemos? Eles preenchem isso no ambiente interno nosso, porque são documentações, informações pessoais, não tem como a gente fazer essa parte por eles, mas a gente coloca um nível de criticidade de revisão absurdo assim. Esse é o momento que vem pessoas extras na mentoria só para poder fazer revisões adicionais além do que o visa manager vai fazer. A gente traduz para o inglês para você, a gente coloca no sistema do governo, a gente faz de tudo. Mas esse é o passo seguinte, finalizado o documento, salvar os códigos que você recebe relacionados a esse documento, como se fossem os códigos identificadores, e você vai no sistema para poder fazer o agendamento depois de pagar a taxa. Quais são as taxas então que você tem aqui? A taxa da DS-160 ela é $185 no dia em que eu estou gravando esse vídeo. Além disso, tem uma segunda taxa que você vai precisar pagar aqui, que é a taxa SEVIS, que é para você estar registrado no sistema de estudantes intercambistas do governo americano. Ela é de $350, enquanto aqueles 185 da DS-160 são pagas para todas as pessoas da família, a taxa SEVIS de 350 é só para o estudante, o F1, é uma taxa só. E uma vez que você vai para a entrevista e tem um visto aprovado, o governo americano criou uma nova taxa a partir de 1 de outubro de 2025, chamado taxa de integridade do visto, que ela é uma taxa potencialmente reembolsável, desde que você faça tudo certinho e cumpra um programa, mas ela é inicialmente de $250 por pessoa, independente da idade, e ela é corrigida pelo índice de preço pela inflação anualmente. Então, como que funciona? Visto aprovado, você vai ser solicitado a pagar essa taxa, então quem não foi para a entrevista ainda não paga, mas eu já queria trazer isso agora para você entender, porque aí você já consegue entender o todo dessas taxas para o governo americano. Então você paga essa taxa de $250 por pessoa e eles emitem o teu visto. Recebe o passaporte, aquela coisa toda. Você depois no futuro, cumprindo o objetivo do seu visto certinho, você pode solicitar ao governo americano o reembolso. Mas daqui é um assunto para um outro vídeo, mas só para você poder entender, tá? Então a gente falou de DS-160, que é $185 por pessoa. A gente falou da taxa SEVIS, de $350 para a família inteira, que é só para F1. E a gente falou agora da taxa de integridade do visto, que é $250
para cada pessoa da família, mas essa última taxa aqui ela é reembolsável se a pessoa fizer o uso correto do visto, não ficar ilegalmente, não trabalhar sem autorização. Esse é o objetivo dela. Punir pessoas que façam coisa errada, entende? Mas para quem não faz coisa errada, você pode receber o reembolso dessa taxa. Voltando para a ordem cronológica agora, preencheu o formulário, entrou no sistema, criou o seu login de agendamento, paga a taxa da 1060, que é $185, e agenda a entrevista. Ah, Cris, mas é aquelas duas taxas que você falou. A SEV você tem que pagar antes da entrevista, alguns dias antes no máximo. Recomendado pelo menos uma semana antes. E a taxa de integridade do visto, ela só é paga quando o visto é aprovado. Mas agora você pagou a 1060, você vai lá e faz o agendamento. Para o visto de estudante, o agendamento sempre está muito tranquilo. Pode ser que não esteja quando você está vendo esse vídeo, mas via de regra tá. Se não tiver, como que você vai saber? Entra no Instagram da Move Vistos. Porque lá, lembrando que a gente tem a outra conta dedicada a cursos de pós-graduação, que é o Move Universities, mas na Move Vistos a gente posta as datas toda semana, como que estão. E via de regra, você consegue na maioria dos lugares do Brasil agendar a entrevista para 7, 12, 13 dias para frente, então costuma ser tranquilo. Coisas importantes aqui, muito importantes. Você pode fazer a entrevista até 365 dias antes do início das aulas. 365 dias antes. Ou seja, vamos supor, você está no meio de 2026, você quer começar a aula no meio de 2027, você já pode fazer a entrevista se tiver com no máximo 365 dias antes de antecedência do início da aula. Muita flexibilidade, né? Tem gente que vai fazer em cima da hora, tem gente que vai fazer com mais tempo. Quanto mais tempo, mais tranquilidade você demonstra, mais planejamento você demonstra. Para algumas pessoas isso não é uma alternativa, tem que fazer agora, é o que é, vai lá e faz numa boa. Mas quem faz com antecedência, a gente consegue incorporar isso no perfil de uma forma positiva. A gente tem uma estratégia para poder mostrar que a pessoa está se planejando, que ela não está desesperada e tal. Aí é muito questão de perfil. Tem gente que precisa mais rápido, a estratégia é uma, tem gente que vai fazer mais para frente, a estratégia é outra, então a gente consegue se adaptar dentro de mentoria. Inclusive toda essa questão de agendamento, taxas, a gente resolve tudo isso para você, faz toda essa burocracia ali, você só vai lá e paga a taxa para o governo, tá? Entramos então agora numa etapa super sensível. Treinamento de entrevista, olha só. Você já fez tudo isso, planejamento acadêmico, preparou a 1060, bolou uma estratégia de aplicação do visto, você precisa treinar, mas tem que treinar. Ah, Cris, mas eu estou muito confiante. Não faça isso, confia em mim, não faça isso. Eu já vi cada pessoa relatar pra gente, passar um perrengue, porque, mas o meu perfil é maravilhoso, mas não sei o que. Levou uma pressão. No nosso canal da Move Vistos, tem uma entrevista, por exemplo, com um médico extremamente bem sucedido. Médico, mega empresário, falou que foi só por causa da nossa simulação de entrevista que ele conseguiu lidar com os apertos que ele levou e mostrar a verdade dele, porque senão ele não tinha a menor chance de estar preparado para tudo que aconteceu. Mas a gente tem essa informação. Então, você tem que treinar para tudo. Vamos lá, Cris, estou me preparando para a entrevista de visto. Estuda, treina, simula, pega cônjuge, pega amigo, pede para fazer pergunta, explora para cá, para lá, tenta contar de diferentes formas, mas saiba, e aí é o mais difícil, como que você vai precisar colocar informação para ela ser recebida pelo agente consular da forma mais eficiente. Esse é o ponto sensível. Mas não deixe de treinar. Ao longo desse vídeo, eu trouxe várias questões que você precisa estar preparado para responder na entrevista, então se você juntar aqui, você já tem um percentual razoável de perguntas que a gente vê acontecer. Naturalmente, em mentoria, a gente disponibiliza muito mais possibilidades de perguntas e sempre direcionada para o perfil da família, com base naquelas estatísticas dos clientes anteriores. Mas eu vou te falar uma coisa, é aqui onde a Move mais brilha nesse processo inteiro de aplicação de visto, que é preparar você para a simulação. Se você voltar em qualquer entrevista desse canal ou do canal Move Vistos, você vai ver entrevistas de pessoas onde todas as entrevistas as pessoas falam como que sem a simulação da Move não tinha como ter tido esse nível de preparação que eles tiveram. É sempre, todas as pessoas falam isso. Por quê? Porque é absurdo o que a gente faz. A gente prepara para o pior cenário. Então, se você está preparado para o pior cenário, isso te dá um nível de confiança muito grande e aconteça o que aconteceu na entrevista, você consegue sair bem. Então, se vocês forem ver as entrevistas, e quem já acompanha a Move há muito tempo sabe, todos os clientes falam a simulação com a Move Vistos foi mais difícil do que a entrevista consular. Essa é a nossa meta. Que você chegue lá relaxado, porque você está preparado para tudo. Quando receber as perguntas, você responde com o máximo de perfeição possível e que você saia de lá falando, nossa, a entrevista foi tão fácil porque a simulação da Move foi tão mais difícil. Então é isso que a gente faz por vocês. Estudem, treinem e levem isso daqui muito a sério, porque não pode dar errado logo agora, né? Dentro da nossa mentoria, a gente manda questionário, tem um monte de ajustes, a gente usa os nossos dados internos de inteligência artificial para poder organizar as suas respostas sempre com base na sua verdade, sempre. A gente faz 2 simulações de entrevista com você, normalmente uma em português e uma em inglês, mas isso pode se adaptar de acordo com o caso, para que você esteja preparado
para responder absolutamente tudo de qualquer forma possível. Isso é gravado, você recebe depois, você pode estudar, recebe videoaula, recebe documento, PDF, recebe um monte de coisa, material de apoio, e você tem a mentoria ali o tempo inteiro, até o dia da tua entrevista, o que é incrível. O seu manager, você pode perguntar, enfim, enquanto você estuda, e é maravilhoso, a gente vai te ajudar bastante, você não vai estar sozinho. Lembrando, dependendo de quando você assistir esse vídeo, se não, daqui a algumas semanas, da data que eu tô gravando ele, talvez você já tenha acesso à nossa IA, para poder simular entrevista infinitamente com base nos nossos dados, com base em perguntas reais que os agentes consulares fazem. Imagina você clicar no botão começar uma entrevista e você em áudio ali trocando ideia com o agente consular, mas é a IA fazendo pergunta, te colocando contra a parede, te fazendo perguntas diferentes, e no final ela pega, consolida tudo isso daqui e te dá uma análise robusta de como que você foi, o que você devia mudar. É impensável isso daqui, só a Moove faz. Bom, vamos lá então. Cris, planejamento acadêmico feito, estratégia de aplicação de visto também, 10.160 impecável. Treinei demais para a entrevista, o que eu tenho que fazer agora? Agora você vai colocar em prática tudo isso e seguir os agendamentos que foram marcados. Aqui você tem 2 eventos para seguir. Um é ida no CASV e o outro é fazer entrevista. O que é o CASV? É o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. É uma etapa mais burocrática, muitas vezes são brasileiros mesmos que trabalham lá. Cada cidade onde você pode fazer entrevista tem o seu CASV. Porque quando você faz o agendamento da entrevista, você seleciona 2 datas, a da entrevista e do CASV. Isso acontece juntos. É muito recomendado que você não faça as 2 no mesmo dia, porque se dá algum pepino no CASV, você vai tenso para a entrevista ou até perde a entrevista. Então o recomendado é que você faça um dia depois do outro. Primeiro você vai no CASV. O que você vai fazer lá? Tirar foto, colher digital, vai ter uma triagem bem básica ali que não tem nada demais. Você só precisa levar a documentação certinha, você tem que ter o teu passaporte válido de todo mundo que vai com você, você tem que ter a página de confirmação do agendamento, você tem que ter a página de confirmação da 10.160 também. Pode ser que o lugar onde você vai fazer a entrevista não tenha CASV, porque nem todos os lugares no Brasil têm CASV. Aí nesse caso o CASV vai acontecer no mesmo ambiente da entrevista, tudo num agendamento só, tá bom? Foi lá então, tirou foto, fez aquela coisa toda, é bem simples. O que você precisa fazer? Leva uma foto 5x5 de todo mundo da família. Pode ser que eles tirem lá, mas pode ser que dê problema no sistema, então já leva a foto também, tá? E aí você tem a grande entrevista. Aqui é o momento de brilhar. Se você passou por tudo isso com qualidade, você vai estar super seguro para fazer o que você vai fazer agora. Aqui é o momento onde na nossa mentoria a gente vai muito a fundo, porque a gente tem muita dica para dar. Não vou trazer tudo isso no vídeo, não é possível, esse vídeo já está gigantesco. Mas vamos explorar algumas coisas mais básicas. Você não pode entrar com o celular. Enquanto no CASV, para quem mora numa cidade que precisa ir no CASV, você pode levar o celular desligado. Para a entrevista, não pode estar com o celular nem no bolso. Então, tem um guarda-volume ou deixa no carro, alguma coisa assim. É muito recomendado que você leve sua documentação toda organizadinha, numa pasta, separada, os arquivos, com uma etiqueta que você consiga pegar se o agente consular pedir. Leva tudo. Tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Toda a documentação do processo do planejamento acadêmico, tudo que fale sobre sua vida profissional e pessoal, que tenha sido citada na 10.160, tudo que pode ser questionado, leve para provar que a informação é verdade. Mas lembre do seguinte, pelas nossas estatísticas internas, o percentual de vezes que a documentação é solicitada na entrevista é minúscula. Em menos de 5% das entrevistas eles pedem alguma documentação. E quando pedem, a que eles mais pedem é a certidão de casamento e certidão de nascimento de filho. Claro, fora do I-20. O I-20 ele faz parte obrigatória do processo. Eu estou falando de documentações adicionais. Então assim, leve tudo de tudo, saiba que quase nada deve ser solicitado, mas se precisar, tem que ter. A gente já viu casos também que eles pegaram a pasta inteira, levaram a pessoa para o lado e falaram, vamos olhar tudo. A pessoa tinha tudo, estava tudo certo, ela foi aprovada. Então, alguns casos desses a gente já viu acontecer, tenha tudo por via das dúvidas, que mostra que a tua intenção é verdadeira, que o teu projeto é verdadeiro e que você tem tudo bem planejado. Outra dica aqui, seja consistente com a 10.160. Não improvisa, não inventa moda. Fala o que está lá de uma forma objetiva, mas também de uma forma completa. Saiba que o agente consular não tem obrigação de te fazer perguntas que você queira que ele pergunte, ele vai perguntar o que ele quiser. E via de regra, ele vai tentar te levar para uma linha que te gere desconforto, para poder saber se você está falando a verdade ou não. Eles vão usar todos os tipos de estratégia possível, ou eles podem escolher usar todo tipo de estratégia possível para te tirar da zona de conforto e tentar pegar pessoas que estão mentindo ou que estão com intenções ruins, tentar trazer essas coisas à tona e descobrir isso para eventualmente não aprovar o visto. Então, seja consistente com a 10.160, fale a verdade e saiba quando você vai colocar informações a mais. Não necessariamente você deve ficar esperando pela pergunta perfeita, porque às vezes você pode falar, nossa, mas já acabou a entrevista, nem deu tempo de eu falar aquilo. Pois é, talvez você não devesse ter esperado. Então isso é uma coisa bem sutil, mas que você tem que se planejar, tá? Aí o básico também, dê bom dia, olhe no olho do agente consular, fala com confiança, seja honesto, vai numa boa, porque se você fez tudo certinho, não tem nada a temer. É só você mostrar que o teu projeto é verdadeiro e tocar nos pontos que ele precisa ouvir para sentir confiança
de que você tem um projeto sério. Porque tem pessoas que estão mentindo, só que essas pessoas que estão mentindo estão fazendo um esforço gigantesco para falar como se o perfil delas fosse aqui. E aí como que você se destaca delas? Falando da sua verdade de uma forma bem robusta também. Lembrando, é importante que ele ouça sobre motivação e sobre vínculo principalmente, mas não necessariamente ele vai perguntar. E aí, se aprovado, graças a Deus, tem dois principais cenários. O primeiro, eles falarem que você foi aprovado e te entregarem um papel de aprovação. O segundo, eles falarem que você foi aprovado e te entregarem um papel falando que você tem que aguardar eles fazerem uma análise das suas redes sociais para ter certeza de que está tudo certo com você e de que não tem nenhum problema, que você não é um risco. Não necessariamente é isso que o documento fala, mas é isso que eles estão analisando desde as mudanças recentes, que a sua presença nos Estados Unidos não é uma ameaça à segurança nacional do país, de que você não quer fazer nada de errado, de que você só quer estudar e de que você não está ligado a nenhum grupo que seja inimigo do país. Basicão, brasileiro não tem nada a se preocupar com isso. Nunca vimos um cliente que foi aprovado, mas na análise das redes sociais foi negado. A gente já viu clientes que foram questionados sobre isso, mas tem vídeo que a gente pode falar sobre isso, inclusive se inscreve aqui se você gosta desse conteúdo e quer saber mais sobre, mas nada a temer, via de regra, passa por essa análise, depois de 1 de outubro, você, para ter o visto emitido, precisa pagar a taxa de integridade do visto, paga, emite o visto. Tem dois cenários, um é você retira o passaporte pessoalmente lá no CASV, nos lugares que tem um CASV, ou no consulado, onde não tem, ou então você pode ter pago para poder receber em casa. Naturalmente, se o visto não for aprovado, esse pagamento ele não volta para você, ele vai embora. Então, tem pessoas que escolhem não pagar e tirar pessoalmente, mas quem não mora perto e prefere e quer, paga essa taxa para poder receber o passaporte em casa. Então é isso, pessoal. O que eu posso falar para vocês que estão pensando em viver essa jornada? Vocês estão pensando em viver uma das jornadas mais completas que se pode viver nos Estados Unidos, podendo morar legalmente, ter o Social Security, que vai te permitir construir score de crédito e não viver uma vida tão restrita. Você pode colocar seus filhos na escola, você pode se capacitar academicamente, você pode trabalhar profissionalmente, legalmente em empresas americanas, eventualmente ganhando altos salários, dolarizando a sua receita. E você pode fazer isso de uma forma rápida, porque o visto de estudante ele é rápido, de uma forma infinitamente mais barata do que várias outras alternativas. Continua sendo um visto de não imigrante, mas é um visto que abre portas demais para você que vai viver essa jornada. Ele é um projeto muito sério e eu recomendo fortemente que você faça com a ajuda profissional para que você não gaste meses e meses e meses, se não anos da sua vida tentando fazer isso acontecer e que você tenha a nossa ajuda para poder fazer isso rápido, de forma efetiva, explorando tudo que você tem de melhor no teu perfil, te preparando para tudo que você não tem de melhor e garantindo que você tome boas decisões. Porque essa tua jornada nos Estados Unidos e na aplicação do visto vai depender de você tomar boas decisões acadêmicas, enfim, em todos os âmbitos que a gente conversou aqui. Então, levem isso a sério, tenham a ajuda da Moove, saibam que a gente se esforça no limite do possível para oferecer a melhor experiência para os nossos clientes. O nosso índice de satisfação é de 100%, todo mundo ama a mentoria, porque a gente entende o tamanho do peso, o potencial de transformação. Ter um visto americano aprovado, ainda mais para um curso de pós-graduação nos Estados Unidos, tem na vida da pessoa. Ninguém é mais o mesmo depois de viver uma jornada como essa. Muitas pessoas voltam para o Brasil com a vida transformada, num patamar muito mais elevado, faz network que abre portas para empreendedorismo no mundo inteiro, pessoas vão trabalhar em outros países, pessoas que vão acabar construindo uma jornada nos Estados Unidos, porque vão se conectar, vão acabar recebendo ofertas, vão ver outras oportunidades, vão acabar permanecendo no país. Então essa é uma chance de você se capacitar academicamente, principalmente, mas também de forma profissional, fazendo isso rápido, de forma barata e poder morar nos Estados Unidos legalmente enquanto você vive toda essa jornada. É absolutamente incrível. Para vocês que chegaram até aqui e quiserem contar com a mentoria da Moove, aqui na descrição tem um link, é só vocês preencherem o formulário. Vocês vão receber uma mensagem no WhatsApp, falem com o nosso time, respondam perguntinhas simples para você poder depois ir para uma reunião com o nosso time comercial para entender o teu perfil, tirar todas as dúvidas que você tem, vocês começarem a mentoria Manda Bala. Um compromisso que eu faço com vocês, e aí vocês têm minha palavra em relação a isso, é de que vocês vão ter o nosso melhor, o máximo de inteligência que se pode ter nesse país e de que vocês vão levar a melhor versão de vocês para a entrevista. Que vocês vão tomar a melhor decisão academicamente para esse projeto de vocês. Esse é um compromisso que eu faço. Eu já agradeço de antemão para você que vai fazer o processo com a Moove Vistos. Agradeço pela confiança de vocês, porque a gente entende a seriedade disso, a gente vai levar a sério o teu processo e você vai ter o melhor serviço que você já contratou em toda a sua vida. Tá bom? Cris, perfeito. Quando que eu posso começar a mentoria? Bom, se você quiser começar a estudar nos próximos 2, 3 meses, anteontem você começa a mentoria e voa, porque pode ser que não dê tempo. Mas a gente consegue começar a mentoria para quem quer começar a estudar até 2 anos para frente. Por quê? É 1 ano de contrato e você pode usar todo esse período, fazer o serviço e agendar a entrevista
e fazer a entrevista um ano para frente, ou seja, um ano de mentoria, até um ano antes do início da aula você faz a entrevista, então você pode hoje começar a mentoria da Moove 2 anos antes do período que você quer começar a estudar. Lembrando, pessoal, esse daqui é o nosso novo canal, na nossa nova linha Moove Universities para cursos universitários, é só conteúdo sobre isso. Então, se você gosta, não vai ter canal no Brasil e no mundo, eu arrisco dizer, com mais conteúdo sobre cursos universitários, com foco em pós-graduação do que esse daqui. Então, se inscreve, compartilha, bota em grupo de Facebook. Tem muita gente que tem tomado algumas decisões que não tem ajudado essa jornada delas, que tem procurado a gente depois de negativa, de frustrações, com problemas com outras empresas, problemas com ter feito sozinho, enfim. Vocês têm a possibilidade de ajudar essas pessoas compartilhando esse vídeo aqui, falando para eles, caramba, aqui tem tudo que você precisa saber e vocês podem ter ajuda se vocês quiserem da melhor empresa do Brasil em planejamento acadêmico e em aprovação de vistas, beleza? Então é isso, pessoal, esse é o primeiro vídeo que inaugura esse canal e eu espero que ele tenha amadurecido muito o teu conhecimento sobre essa jornada. Tá bom? E aqui na tela vai estar aparecendo um outro vídeo de uma entrevista de quem já viveu essa jornada, que teve a nossa ajuda e que colocou ela em prática e deu tudo certo. Clica, assiste, porque tá imperdível e você vai adorar. Beleza? Então é isso, um abraço e até mais.